amados ouvintes da Rádio Mundial FM 95.7 MHz. Sou Ivone Moreira, que os cumprimenta, o Jean no Departamento Técnico. Muito obrigada, Jean. E convido os nossos ouvintes para um momento de reflexão. Vamos falar sobre a oração das 7 divindades que neste ano de 2005 está completando 35 anos. Mas antes de iniciarmos nossa reflexão, vamos nos unir e formar uma grande e poderosa corrente. Sinta-se um elo desta corrente em união com o Pai, o Filho e as 7 divindades, dizendo: saúde, vida longa, felicidade, riqueza, poder, justiça e harmonia. Pelas 7 divindades que protegem o universo, pelo seu amor ao ser, pela sua bondade à vida, por um poderoso pensamento elevado ao cosmo, pelas 7 lanças de fogo que atravessaram o infinito, para livrar a terra de todos os malefícios, pelos 7 dias e as 7 noites de purificação no mar, por este fogo divino que queimou o mal da terra, desfez o mal feito nas águas do rio e do mar, o mal dos ares e todo o mal do fogo, que não seja o fogo divino do vosso amor. Pelos 7 dias que o povo de Josué rodeou as muralhas de Jericó, pela arca do Senhor e pelos 7 sacerdotes que tocaram as 7 buzinas para essa vibração positiva. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Não haverá pensamento negativo e nenhuma força maléfica que possa, com o poder das 7 divindades que regem o princípio e o fim e que nos protegem para todo sempre. Amém. Gostou da nossa oração? Ela está contida no livro Espelho Prisma da Vida. Adquira-o ligando para 3924-5107. Atenção, vou repetir. 0 código da operadora 11 3924-5107 ou informe-se por carta escrevendo para a Caixa Postal 14159 São Paulo, capital, CEP 02799-970. Vou repetir, Caixa Postal 14159 São Paulo, capital, CEP 02799-970. Há 35 anos passados, quando se falava em 7 divindades, as pessoas perguntavam: o que são as 7 divindades? Nem nós, que a recebemos, sabíamos explicar quem eram as 7 divindades. Após muita busca e oração, as divindades abriram os nossos portais através de leitura e estudo constante da Bíblia Sagrada. Pesquisa sobre outras tradições, comparando religiões, levantou-se o véu e foi possível desvendar, conhecer o mistério das 7 divindades, dos 7 Espíritos de Deus na Bíblia Sagrada, das 7 sefirotes inferiores na Cabala, que é a tradição judaica, tradição egípcia, hindu e tantas outras. Na tradição cristã que recebemos através da Bíblia Sagrada, elas são os 7 Espíritos de Deus, conforme nos narra Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2, Zacarias, capítulo 3, versos 9, capítulo 4, versos 10, isto no Antigo Testamento.
O livro da Revelação, que chamamos da Apocalipse do apóstolo João, cita em seu capítulo 4, versos 1, capítulo 1, versos 4, Apocalipse 3, versos 1, capítulo 4, verso 5 e Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Devido ao simbolismo que os envolve, se o estudante da Bíblia não for iniciado em seus mistérios, passarão desapercebidos. Assim, agradecemos ao Pai, à Mãe, ao Filho, aos 7 Espíritos de Deus, o privilégio dessa missão. Amados ouvintes, estamos aqui ao vivo pela Rádio Mundial, levando até você a oração das 7 divindades, comemorando os 35 anos. E na leitura que vamos fazer hoje, nós escolhemos o livro de Enoque, primeiro capítulo do livro de Enoque, versos 1 a 8. Eis as palavras de Enoque, pelas quais abençoou os eleitos e os justos que viverão no tempo da aflição, quando serão reprovados todos os maus e ímpios. Enoque, homem justo que caminha diante do Senhor, quando seus olhos foram abertos e quando contemplou uma santa visão nos céus, fala e pronuncia: eis o que me mostram os anjos. Esses anjos me revelarão todas as coisas e me darão inteligência daquilo que jamais vi, que não deve ocorrer nesta geração, mas numa geração afastada para o bem dos eleitos. Foi por eles que pude falar e conversar com aquele que deve deixar um dia sua celeste morada, o Santo e Todo-Poderoso, o Senhor desse mundo, que um dia deve pôr em convulsão o pico do Monte Sinai, aparecer em seu tabernáculo e se manifestar com toda a força de sua celeste potência. Todos os vigilantes serão surpreendidos, todos ficarão consternados. Todos serão tomados pelo medo e pelo espanto, mesmo nas extremidades da terra. As altas montanhas serão sacudidas. As colinas elevadas serão deprimidas. Escoar-se-ão diante de sua face, como círio diante da chama. A terra será submersa e tudo aquilo que a habitar perecerá. Ora, todos os seres serão julgados, mesmo os justos. Mas os justos obterão a paz, ele conservará os eleitos e sobre eles exercerá clemência. Então, tornar-se-ão propriedade do Senhor e serão, por ele, cumulados de felicidades, bênçãos e o esplendor da divindade os iluminará. Amados, quando recebemos a oração das 7 divindades, foi dito ao meu esposo Manuel que haveria de vir sobre o planeta grande tribulação. Mas aqueles que oram esta oração terão menos tribulação. Hoje, com o passar dos anos, compreendemos o que significa ter menos tribulação. Aqueles que nos veem pensam que não temos problemas, mas seria impossível viver neste plano sem problemas. Da ameba ao homem existe uma intensa luta pela sobrevivência.
E essa luta tem se tornado a cada dia mais intensa. Muitos não resistem e até procuram a morte. Outros buscam na bebida e nas drogas uma fuga de seus problemas. Mas aqueles que oram e temem a Deus, buscam na oração, na meditação, na reflexão, forças para suportar os embates neste plano que chamamos de vida. Escolhemos um trecho do livro de Enoque, porque nele há palavras de fé e esperança. Tudo na vida tem um ciclo. O dia e a noite se seguem um após o outro. As horas seguem o mesmo esquema, os meses, os anos, século após século, a vida se repete. As 4 estações do ano nos ensinam que após um inverno avassalador, a natureza renasce na primavera, frutifica no verão e no outono se prepara para um novo inverno. Quem nos pode garantir que a Terra não estará próxima de passar por uma grande transformação, quando o mal será aniquilado e uma idade de ouro e amor resplandecerá sobre o sol da justiça, trazendo novamente a paz aos homens de boa vontade? Amados ouvintes, o livro de Enoque foi retirado do corpus bíblico por ser apócrifo. E isto pode ser entendido de 2 formas. A primeira de oculto, um livro que deve ser ensinado só aos iniciados. E a outra de ser suspeito ou pouco confiável. Há na Bíblia 2 Enoques. Um é da raiz de Caim, que está no livro de Gênesis, capítulo 4, versos 17 a 24. E o outro é raiz de Sete, também no livro de Gênesis, no capítulo 5, que narra a genealogia de Sete, do qual é o 7º filho de Adão, que Adão gerou Sete, que gerou Enos, que gerou Cainã, que gerou Malaleel, que gerou Jared, que gerou Enoque. E no versos 24, capítulo 5 de Gênesis diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A Bíblia nos fala do arrebatamento de 2 homens. O primeiro foi Enoque, o segundo foi Elias, conforme nos narra o capítulo 2, versos 8 a 11 de 2 Reis. Só através desse conhecimento vamos compreender o que nos diz Zacarias no capítulo 4, versos 2. E me disse: Que vês? Eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda. Amados, o castiçal todo de ouro, com as 7 lâmpadas, são mais um dos símbolos dos 7 Espíritos de Deus, das 7 divindades. Quanto aos 2 ramos de oliveira, vamos ao verso 12 e 14 do capítulo 4, quando Zacarias pergunta ao anjo: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E o anjo responde: Não sabes o que é isto? E Zacarias responde: Não, meu senhor. Então o anjo diz: Estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra.
Amados, nós falamos em ser bons e subir ao céu ou céus. Até é possível para uns poucos, mas chegar a ser um ramo de oliveira que verte óleo da unção e estar ao lado dos 7 Espíritos de Deus ou 7 lâmpadas de fogo, nossas 7 divindades, não é para a humanidade no estágio em que se encontra. O ser humano ainda age pelo desejo, não conseguiu dominar os seus desejos. Quanto mais vencer a tentação, como fez o Mestre Jesus. Mas reflitam sobre o que estamos falando, a oração das 7 divindades, e saibam que através da oração poderão alcançar a abertura de seus portais e caminhar pelos 32 caminhos da sabedoria e conhecer parte da luz divina e aí começar a vislumbrar o que será a glória de Deus. Atenção, meus amados ouvintes, vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez, se desejarem receber a oração, ela está contida no livro Espelho, o Prisma da Vida. Adquira-o ligando para 3924-5107. Atenção, vou repetir. 0 código da operadora 11 3924-5107 ou informe-se por carta, escrevendo para a Caixa Postal 14159, São Paulo, capital, CEP 02799-970. Vou repetir, Caixa Postal 14159, São Paulo, capital, CEP 02799-970. Faço um convite aos nossos ouvintes para participarem do seminário que terá início no dia 24 de julho, às 14 horas. Conto com sua presença. Informe-se através do telefone 3924-5107. Vamos fazer a leitura do 90º capítulo do livro de Enoque, versos 1 a 3. Eis o que foi escrito por Enoque. Escreveu este tratado de sabedoria para todos os homens chamados a governar e a julgar aos outros homens. Escreveu ainda para todos os meus filhos que deverão habitar na terra por todas as eras que virão e caminhar nos sendeiros da retidão e da paz. Que vosso espírito não se aflija pelo que vos acontecer, pois o Santíssimo e o Altíssimo determinou a cada um seu tempo. Que o homem justo desperte de seu sono, que levante e caminhe no sendeiro da justiça, nas vias da bondade e da graça. A misericórdia repousará sobre o homem justo, e este será revestido para sempre de poder e santidade. Viverá no bem e na justiça, e seu caminho estará traçado na luz eterna. Mas o pecador, este marchará apenas nas trevas. Depois da 7ª parte da 10ª semana, ocorrerá o julgamento eterno, que será exercido contra os vigilantes, e o céu inteiro germinará em meio aos anjos. O primeiro céu será elevado e desvanecer-se-á, e todas as potências celestes brilharão com um esplendor 7 vezes maior. Depois virão muitas outras semanas, cujo número é incalculável, que se passarão na santidade e na justiça. Não haverá, então, pecados. Quem entre os filhos dos homens ouviria a voz do santo e não se emocionaria? Quem poderia contar seus pensamentos?
Quem poderia contemplar a obra da criação do céu, compreender suas maravilhas? Poderia talvez ver sua alma, mas jamais seu espírito. Não poderia falar sabiamente, nem se elevar até sua altura. Que ele olhe os limites dos céus e verá que lhe é impossível atingir a imensidade. Quem dos filhos dos homens poderá sondar o comprimento e a largura da terra? Há um único homem que possa, por sua inteligência, abraçar o céu, sondar sua profundidade e descer até seus fundamentos? Quem sabe o número das estrelas e conhece o lugar de repouso de todas as luminárias? Amados, após todas essas perguntas efetuadas por Enoque, num tempo que alcance talvez uns 15.000 anos, apesar de toda a tecnologia, são perguntas sem respostas. Mas nós alcançamos as respostas com relação às 7 divindades. 35 anos é um piscar de olhos no palco divino. Outros nos seguirão e levarão a bandeira da oração das 7 divindades, e ela fará a sua parte na regeneração e salvação da humanidade. Prezado ouvinte, você está em sintonia com a Rádio Mundial FM 95.7 MHz e o programa Momentos de Reflexão. Ouça-nos diariamente das 23h55 às 24 horas. Se você acredita na vida, permaneça com a Mundial. Sim, amado ouvinte, se você acessou neste momento a Mundial, é porque foi convidado pelos ministros divinos a fazer conosco uma oração. Vou falar pausadamente e você nos acompanhará falando: saúde, vida longa, felicidade, riqueza, poder, justiça e harmonia. Pelas 7 divindades que protegem o universo, pelo seu amor ao ser, pela sua bondade à vida, por um poderoso pensamento elevado ao cosmo, pelas 7 lanças de fogo que atravessaram o infinito para livrar a terra de todos os malefícios, pelos 7 dias e as 7 noites de purificação no mar, por este fogo divino que queimou o mal da terra, desfez o mal feito nas águas do rio e do mar, o mal dos ares e todo o mal do fogo, que não seja o fogo divino do vosso amor. Pelos 7 dias que o povo de Josué rodeou as muralhas de Jericó, pela arca do Senhor e pelos 7 sacerdotes que tocaram as 7 buzinas para esta vibração positiva. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Não haverá pensamentos negativos e nenhuma força maléfica que possa, com o poder das 7 divindades que rege o princípio e o fim e que nos protegem para todo sempre. Amém. Gostou da nossa oração? Ela está contida no livro Espelho Prisma da Vida. Adquira-o ligando para 3924-5107. 0 código da operadora 11 3924-5107, Caixa Postal 14159, São Paulo, capital, CEP 02799-970. Agradeço a Deus pela oportunidade deste programa, ao Antônio Nascimento pela supervisão, aos trabalhos técnicos do Jean e aos nossos amados ouvintes. Desejo que Deus os abençoe e guarde mais este dia e que a paz seja convosco. Permaneça em sintonia com a Mundial FM 95.7 MHz, porque a Mundial acredita na vida. E vem aí mais um dos nossos comunicadores, tornando a tarde desse domingo especial para você, amado ouvinte.